Olá, eu sou o Luiz e hoje eu vou falar de mitose. Machuquei meu braço, perdi algumas células com esta ferida. Como meu corpo as repõe? A capacidade de regenerar é atributo fundamental das células-tronco localizadas no extrato basal da epiderme, ou seja, uma população de células pouco diferenciadas geneticamente e especializadas em divisões mitóticas para a produção de novas células e consequente renovação da epiderme. O processo de divisão mitótica obedece a um padrão cíclico que começa com o crescimento celular, determinado por um aumento quantitativo das moléculas que a célula tem, inclusive do seu material genético, e culmina com a partição do seu núcleo e citoplasma em duas células filhas. As células originadas repetem o ciclo e o número de células aumenta exponencialmente. Este processo, que ocorre por duplicação de células pré-existentes para a regeneração de partes danificadas dos tecidos, é denominado de ciclo celular. E para explicá-lo, nós podemos dividi-lo didaticamente em duas grandes fases. A intérfase, fase caracterizada por ser o período pré-divisional, no qual a célula está se preparando para entrar em divisão. A etapa seguinte do ciclo é a fase M de mitose, que é a fase divisional propriamente dita, pois a célula mãe se transformará em duas células filhas geneticamente idênticas. G1, primeiro intervalo da intérfase, também o mais longo de todos os três, no qual a célula está com seu mais alto metabolismo. É em G1 que a célula está transcrevendo e traduzindo ativamente. A célula está produzindo mais hieloplasma, mais Golgi, mais mitocôndria, mais retículo rugoso. Para quê? Porque o que a célula-mãe tem de componentes para ela tem que dar para duas células filhas viáveis, S de síntese e síntese de DNA. Nossa célula hipotética será diploide, 2N, e formada por 4 moléculas de DNA. Estes DNAs se replicarão. Agora, as moléculas de DNA, o molde e sua cópia se prenderão uma na outra a partir da formação do centrômero. G2, intervalo final da intérfase, que a célula só ultrapassa após um licenciamento bioquímico, no qual a célula precisa estar com seu DNA totalmente replicado e íntegro. A duplicação dos centríolos iniciada em G1, elongada em S, só é finalizada em G2, e este novo par de centríolos permanece junto ao par original que lhe deu origem até o início da fase M. Prófase, pró de primeiro. A primeira fase da divisão mitótica, as moléculas de DNA retomam seu processo de compactação, já que em intérfase os DNAs encontravam-se na forma de cromatina. Os centrossomos rodam até 180 graus com relação ao seu outro par, polimerizando as tubulinas em microtúbulos na formação dos fusos mitóticos. Em prometáfase, a carioteca se rompe, os microtúbulos fixam suas tubulinas nas proteínas do cinetócoro, mas alguns microtúbulos não capturam DNA, se estendendo até o centro da célula. Metáfase, meta, de metade. A compactação chega ao seu máximo, formando os cromossomos que, por um curto período de tempo, posicionam-se na placa metafásica. Anáfase, ana de movimento. Depois da segregação das cromátides, cada uma delas passa a ser considerada como um cromossomo distinto, e os dois polos programados pelas células servem agora para indicar para onde elas irão à medida que os microtúbulos se desmancham. Telófase, telo de fim, os cromossomos chegam aos polos do fuso, iniciando um processo de descondensação. A carioteca se reconstitui ao redor de cada um dos grupos de cromossomos.
Forma-se um anel contrátil de actina e miosina durante o processo de citocinese, que empurra a membrana citoplasmática até que haja a separação da célula original em duas células filhas, que conterão cada uma a mesma ploidia da célula-mãe, ou seja, também serão diploides. No que diz respeito à divisão mitótica que ocorre nos eucariotos, quais devem ser as células-alvo que podem sofrer divisão mitótica? As somáticas e as germinativas. E com quais objetivos? É por intermédio da mitose que ocorre o crescimento orgânico, o reparo e a reposição celular. E a caracterização do processo? A célula-mãe duplica seu DNA e logo após o divide para dar origem a duas células filhas geneticamente semelhantes, sendo também semelhantes às